Fala galera, 100%, eu sou o professor Thiago Pires e estamos aqui para mais uma live aqui no nosso espaço de debate e no nosso Instagram. Nós vamos convidar hoje o professor Hamilton Kotaro para falarmos um assunto muito importante, que é o treinamento livre, o treinamento em casa. Então já falo para você se inscrever nesse canal, deixar um like nesse vídeo e vamos agora para cima agora nesse material aqui agora. Fala, garotinho! Fala, Tiagão, tudo bem? Boa tarde, mano. Muito bom estar aqui Boa contigo. tarde. A princípio, o que nós temos que falar, né? O treinamento com pesos livres, ao ar livre ou com peso corporal, hoje é a nova realidade, né? Que domina 90% do mercado de quem está atuando na área da educação física e do treinamento. Quem não tem um recurso de fazer o uso de peso, que algum profissional pode disponibilizar ou que você pode comprar, está fazendo o treinamento simplesmente com peso corporal, fazendo aqueles protocolos de Tabata, de HIIT, que outros diversos que estão também aí operando. Eu convidei hoje aqui o professor Hamilton, né, para a gente reeditar a fala que nós tivemos no mês passado sobre esse tipo de treinamento, e hoje vamos trazer algumas coisas diferentes do que daquela vez. O professor Hamilton, ele, que eu noto, sabe que para passar um tipo de treinamento diferente, né, que é adaptado hoje em dia, que nós fizemos, precisa de uma coisa, uma ferramenta que é muito importante que o professor tenha a criatividade e também colocar os neurônios para trabalhar. Porque sem isso, não vamos conseguir gerar aquela demanda de força, aquela demanda energética, né, de trabalho que a pessoa precisa para estar tendo resultados e melhorando os seus treinos. Então, professor Hamilton, agradecer você novamente por disponibilizar seu tempo, né? Sabemos que você está hoje com uma campanha aí pesada, né? Trabalhando de dia, de noite, e hoje deve ter um afazer seu que é muito importante, mas você mesmo assim se dispôs a estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado e boa tarde. Que é isso, obrigado, viu? Boa tarde a você também. E, cara, falar um pouco, né, de como tem sido meus dias. Olha, eu tenho trabalhado bastante, não são todos os dias, mas a maior parte dos dias eu começo às 6 da manhã e vou até 1 da tarde. E depois eu retomo às 4 e vou até às 7 horas. Tem dias que eu vou até às 8, mas isso é a maior parte do dia, não é de segunda a sexta, né? Graças a Deus, senão eu não aguentaria. Mas eu não aguentaria pelo fato de que eu sinto muita falta do meu treino. Então, não tem forma melhor de eu iniciar esse papo com você e para quem está nos ouvindo, porque quando tudo isso começou, a primeira preocupação que eu tive foi: e agora como é que eu vou treinar? Porque, assim, antes de preocupar, eu tinha preocupação com meus alunos, né? Mas a minha primeira preocupação foi comigo, porque eu sou assim, muito dependente da qualidade de vida que o exercício ele oferece pra gente, né? Então, assim, a primeira preocupação que eu tive foi: cara, como é que eu vou fazer? Então, eu já tinha algum conhecimento adquirido através de alguns cursos de treinamento funcional com TRX, fita de suspensão, com Core 360, com treinos com bolas, né, daquelas que mais comumente encontramos de Pilates, aquelas grandes, né, esqueci o nome dela, com outros tipos de elásticos, mini bands, faixas elásticas, né? Então, com as nossas academias fechadas, eu acho que, como muitos, né, acabou centralizando a forma de trabalhar por meio de equipamentos, por meio da estrutura que as academias nos ofereciam. E aí, quando a gente se viu sem elas, eu me vi meio que sem uma perna, vamos dizer assim. Fiquei realmente preocupado no início, porque como eu ia manter meus treinos, porque assim, eu tenho toda assim, uma periodização já pronta desde o início do ano,
e é isso que me mantém animado para treinar semana a semana, mês a mês, né? E é dessa maneira que eu vou só transferindo isso para os alunos. Graças a Deus, a gente vai falar mais para frente, mas esse é uma das dicas que eu quero dar, que eu só faço a transferência da periodização, que basicamente eu faço com algumas adaptações para cada aluno. Então, eu comecei a me mobilizar, eu refiz minha periodização para treinos ao ar livre. Então, período de força, período de manutenção de força, período para... E agora, né, com a nossa situação, período para trabalhar outras coisas. Comecei a trabalhar mais a parte cardiorrespiratória, né? Comecei a trabalhar também um foco maior no core, né? O conjunto ali de abdominal, oblíquos e lombar. Porque assim, a gente tem que entender que a gente está num período diferente, que não dá para você querer fazer exatamente a mesma coisa como antes. E também não dá para você querer ficar preso a só aqueles métodos de treino que só aparelhagem e muito peso pode te oferecer. Você precisa realmente, como profissional, buscar desenvolver novas habilidades, valências físicas, e você, aluno, buscar um profissional que vai te apresentar essas novas valências, vai te apresentar novos treinamentos que vão fazer com que você desenvolva novas áreas, né? Desenvolva novos estímulos musculares, né? Aliado ao seu objetivo. E, professor, vale a gente ressaltar, né, que para conseguirmos estímulos fisiológicos compatíveis para cada indivíduo, o material que o músculo interpreta como estímulo, ele não sabe o que é o material, se é uma barra, se é uma anilha, se é um halter, se é um elástico. O que vai variar vai ser o grau de intensidade que cada pessoa consegue segurar em cada aparelho, e também a adaptação desse movimento para o recurso que ela tiver disponível. Por exemplo, um elástico, se a gente pegar um de tensão média para pesada, muitas pessoas que já têm um treino avançado não vão conseguir ter um proveito apenas com um elástico. Mas com 2 ou 3 elásticos, o resultado de estímulo e fadiga muscular pode ser alcançado. Vai depender muito da técnica que vai ser empregada, velocidade de execução, tempo de intervalo, toda aquela parte fisiológica que a gente já incorpora no treino. A pessoa que tem mais um nível avançado pode se beneficiar também. Mas, hoje, né, nós sabemos que o treinamento proporcionado para o nosso aluno é muito mais voltado para o condicionamento físico, voltado para a saúde, para fortalecer a imunidade, esses parâmetros que hoje... E também aqueles aspectos emocionais e comportamentais, né? Que hoje a pessoa numa restrição de companhia, então a pessoa às vezes se sente sozinha, às vezes o personal é a companhia mais próxima, seja de maneira presencial, como a gente já consegue fazer, mas também temos o modo online, que também está muito forte hoje em dia, e é preciso que o professor esteja entendido que os objetivos hoje são outros, né? É importante nós entendermos que não é apenas aquela parte estética hoje que nós estamos fazendo. Estamos vendo que a educação física, muito tempo, ficou presa só nesses estereótipos de fitness, de corpo sarado, essas coisas mais de outro lado. Hoje, a própria área já está se voltando mesmo para o que ela tem que fazer, na verdade, na minha opinião, que é ajudar as pessoas a melhorarem seu perfil lipídico, salvando de pressão alta, de diabetes e todos esses outros recursos. Aí, professor Hamilton, eu estou vendo que você faz seus treinos com muita criatividade, né? Isso aí que está mais chamando a atenção no trabalho, né? Que a gente conseguiu já passar essa primeira fase, né? De convencer os alunos a adotarem a prática. Muitos já estão solidificados nesse tipo de treinamento, tanto que alguns não querem nem mais voltar para a academia, vão continuar, mesmo com as academias abertas, vão continuar nesse trabalho. O próximo passo, né, que nós já temos que fazer, como melhorar esse aluno com esses recursos mais restritos e com muita criatividade, o seu caso propriamente dito. Fala um pouquinho de como você está conseguindo melhorar a qualidade do treino da galera.
Bom, assim, obrigado, né, pelo elogio, assim, eu recebo, viu? Mas a criatividade, Thiago, ela nada mais é do que adaptação à situação que a gente tem hoje, ao cenário, né? Então, ó, deixei certinho aqui para a gente não se perder, para a gente seguir aqui. E, olha, eu quero, assim, ressaltar o que o Gildo falou sobre cinesiologia e biomecânica do ponto de vista profissional. O professor que antes estava muito acomodado com o conforto anatômico, biomecânico, que os aparelhos, né, eles são desenvolvidos para isso. Agora desafia os nossos colegas e a nós a estar adaptando isso para os nossos alunos. E assim, eu acredito, assim, de todo o coração, que do ponto de vista das academias, eu não sei, eu só sei que não sei nada sobre eles, mas do ponto de vista de profissionais de educação física, tudo isso que está acontecendo só vai fazer com que se levante uma categoria mais forte, mais profissionais que vão buscar conhecimento, que vão buscar refinamento mesmo para poder atender melhor seus alunos. Eu vejo isso com bons olhos hoje, depois de passado um tempo, né, e já está um pouco mais adaptado. Eu percebo que isso vai ser muito bom para que a gente possa elevar o nível técnico, o nível profissional. Eu tenho visto vários outros colegas, né, que atendem nos parques que eu atendo, alguns ambientes em comuns, e a variedade de recursos. Agora nós temos realmente o que antes ficava renegado a segundo, terceiro plano, né? Agora realmente se tornou os acessórios principais, mas o principal acessório continua sendo o próprio corpo, né? Vamos dizer assim, o primeiro parâmetro de força que nós temos para galgar na vida é o treino com o nosso próprio peso, né? Não podemos pensar em termos qualitativos de você querer aumento de massa muscular sem antes trabalhar um desenvolvimento de força pura para você se puxar na barra com facilidade, realizar uma paralela, realizar exercícios de membros inferiores, enfim, com o próprio peso, de forma unilateral, fazendo elevações em escadas e assim por diante, né? E assim, primeira coisa que eu queria falar sobre isso, né, Thiago, e gastar só uns 2 minutos, é a polêmica do uso de máscaras, né? Que a gente tem visto, hoje mesmo eu vi no jornal uma fala sobre isso, e eu vi um médico aconselhando o povo a usar a máscara, e eu achei isso... eu fiquei muito triste pelo seguinte, porque quando você orienta o público em geral, ou seja, você está veiculando uma informação a uma grande massa, que muitas vezes não é aquele atleta de performance, não é aquele padrão de frequentador, né, assíduo de academia, mas é aquele mais casual, por exemplo, que caminha, que está começando a correr, que começou agora nesse período se preocupar com a sua saúde. A gente sabe que o uso da máscara ele pode ser um dificultador, né? Ele pode ser um elemento que vai trazer muito desconforto cardiorrespiratório para ele, e se ele não tiver uma boa orientação, ele pode se frustrar no exercício, né? Eu já vi casos de pessoas que ficaram tontas, que tiveram que diminuir muito a intensidade do seu exercício. Então, a gente sabe, já tem muitas evidências que a máscara não ela não é nem profilática em relação a isso, porque ela vai suar, ela vai perder a sua integridade, né? O melhor é que você faça o exercício distanciado das pessoas, no máximo ali com 1 metro, 1,5 metro de distância, né? De um colega. Isso é o mais adequado, né? Usando ali o álcool, e se você tiver ali uma água com alguma água sanitária também para você aonde for, por onde você passar. Então, assim, só queria pautar isso porque quando a gente está aconselhando e está buscando ajudar um grupo de pessoas aonde essa notícia vai veicular para grande quantidade, a gente precisa pensar agora pensando
na prática mesmo, né? A máscara, ela é um dificultador, ponto. Então, assim, a menos quando a pessoa já tem e sabe do que está fazendo para restringir o oxigênio, mas até para isso tem uma máscara toda específica, né? Com material diferenciado. Que ela também eleva, né, os níveis de CO2 na corrente sanguínea, né, que pode causar alguns tipos de tontura. E aí é o problema que nós temos, né, de um grande veículo de comunicação usando uma informação incompleta. Eles são muito especialistas em fazerem informações incompletas e o grande público não tem essa interpretação correta de vários tipos de temas. O próprio fato de uma academia hoje ou parques estarem fechados, né, é um contraponto de outros lugares que já puderam abrir, não foram bem orientados e continuam na prática. Então, é complicado a gente trabalhar nesse momento, mas como a máscara hoje é um item de proteção primordial, né, principalmente pelo lado do professor. Eu falo até por mim, que no começo das atividades eu senti muita dificuldade em usar e passar os exercícios usando a máscara. Muitos dos meus alunos não gostam de usar, são poucos que usam, mas então aí eu tive que incrementar, né? Eu falo que eu uso 2 máscaras e ainda mais um protetor, e depois de 3 meses já trabalhando desse jeito, eu já estou adaptado, né? Então, causa um pouco de estranhamento, vai causar um pouco de dificuldade, mas como tudo na vida, né? E hoje o tema principal da nossa live, né, falando desse treinamento, é o poder de adaptação que nós profissionais e o próprio ser humano tem numa dificuldade que nós estamos enfrentando, proporcionar o exercício, né, como benefício de saúde, fortalecendo a imunidade, fortalecendo a parte emocional e também uma opção de entretenimento que também acontece hoje em dia, né? Visto que vários amigos nossos profissionais também estão disponibilizando seus programas, seus métodos para a internet, para agregar mais pessoas no treinamento físico. Então, professor, no nosso roteiro, né, que a gente tinha preparado, os materiais, né, são muito importantes, né? Além do cérebro e da criatividade, os materiais que a gente proporciona para os nossos alunos, né? Quais são os materiais que você está se baseando para evoluir o treinamento dos alunos agora? Legal. Bom, eu não foco nos materiais primeiramente, Thiago. A primeira coisa que eu foco é na periodização, então eu planejo o treinamento do aluno. Então sempre, quando a gente está fazendo a avaliação física, ali a anamnese, eu já falo para ele, olha, eu faço uma programação semestral, anual, né? Eu gosto de trabalhar anualmente. Se você tem planos de parar antes disso, né? Eu não vou mudar a minha forma de trabalhar, né? Então pode ser que você queira focar naquela parte específica do seu glúteo, mas isso para mim só vai vir mais para frente se eu vejo que tem outras coisas para ser melhoradas. Bom, pautando isso aí, então eu construo a periodização, Thiago, basicamente no primeiro mês fazendo uma adaptação anatômica e basicamente o primeiro mês são testes. Eu testo o equilíbrio, a estabilização, o nível de força, se é coordenado, se é flexível, se o aluno tem um bom condicionamento cardiorrespiratório, se ele tem um frequencímetro, eu utilizo para trabalhar zonas de treinamento com o frequencímetro também, né? E eu faço esse primeiro mês para conhecer o aluno nesse sentido. Então, eu não programo nada muito assim específico. Eu quero só fazer os testes para aí depois ir construindo a periodização em cima, principalmente do que eu ver que ele precisa melhorar. Bom, eu sei um pontinho muito importante que você falou, né? Esse primeiro mês eu procuro avaliar meu aluno. É muito importante a gente passar isso para a turma, que a avaliação física, né, tradicional, de você parar um dia, avaliar aquela parte, as medidas, o percentual de gordura, avaliar a adiposidade, a disposição, toda a força abdominal, esse tipo de avaliação, hoje em dia, ao meu ver, ela é para a pessoa que é leiga se identificar com aqueles dados. Hoje, né, tanto pelo treinamento livre ser o imposto,
a avaliação tem que ser do movimento, ela tem que ser da funcionalidade da pessoa. E isso que eu sempre prezo, né, que meus alunos, eu terceirizo as avaliações de perfil lipídico, de percentual de gordura, eu faço só os testes funcionais, que para mim, no nosso trabalho, vai ser o mais importante, né, para o tempo de conhecer ele também, o que ele faz, o que ele gosta, também para mim, uma parte muito importante, né? Sem tentar te cortar, mas isso aí que você falou uma visão que se alinha, né? Para alinhar a pessoa num método de trabalho, né? Não é só ver ela como um número, que eu quero diminuir a gordura dela, não. Nós vamos ensinar um programa de treino e fazê-la se beneficiar a longo prazo desse programa. Pode continuar aí, professor. Vamos lá. Então, aí, passado esse mês de adaptação, eu vou começando, por exemplo, vou citar um exemplo qualquer aqui, tá? Eu vou entrar num período de adaptação à força, por exemplo. Nesse período de preparar o aluno a começar a trabalhar com altas cargas, né? Ou com uma carga que ele não está acostumado, aí eu vou trabalhando níveis ali, por exemplo, a pessoa não tem força para fazer uma flexão no chão, então ela faz uma flexão no banco, eu vou trabalhar um TRX, trabalhando angulações mais favoráveis, até chegar em angulações mais negativas, vamos dizer assim, né? Mais próximas do peso natural dela. Vou trabalhando elásticos para sempre trabalhar a parte de estabilização do movimento. Para depois, quando, por exemplo, vamos lá, eu já falei dos elásticos, que eles trabalham a valência autossotônica, que é aquela que a força que você impõe é a força que ele vai te devolver. E vai trabalhar muito os músculos estabilizadores, porque ele é um instrumento de instabilidade, né? Tem o TRX, as fitas de suspensão também são ótimas nesse sentido, trabalham com base na estabilidade do movimento, uma vez que as fitas também não são, vamos dizer assim, braços de alavancas guiadas e já pré-direcionadas. E nós temos também ali alguns pesos livres. É óbvio, eu acho que ninguém hoje dispõe, digamos assim, de uma mini academia no porta-mala, a não ser você, que eu já vi, com tanto peso, halter e barra, até porque isso vai detonando o nosso carro, né? Rapaz, eu no início até tentei carregar umas anilhas e barra, mas tava judiando demais no meu carro, e aí eu larguei mão, falei, quer saber? Daqui a pouco, quando eu trocar esse carro e comprar uma caçamba, aí eu vou meter bronca. Aí então, você vai meter bronca, né? Então, e aí, vamos lá. É tudo coordenado lá no gol. Tem cada peso no lugar certo para distribuir certo e não perdi peso ainda, né? E é complicado mesmo, né? Mas segue aí. Então, seguindo, e aí o meu foco inicial é sempre fazer o aluno que não consegue treinar com o seu próprio peso atingir essa capacidade. Então, nós vamos estimulando ele a fazer, por exemplo, uma barra fixa. A mulher, ela não precisa ser musculosa, mas ela precisa ser forte o suficiente, pelo menos, para sustentar o seu peso, conseguir fazer algumas barras com o seu peso, porque isso é semelhante às ginastas olímpicas, que manuseiam o seu corpo com destreza, delicadeza e suavidade, e tem ali físicos belos e estéticos e não são nada agressivas, vamos dizer assim, né? Então eu sempre uso esses exemplos. Quando a barra vai se tornando algo mais comum, né, e as paralelas também, eu vou passando para outros elementos que vão trazendo uma complexidade maior, como aquelas argolas da ginástica, né? Então, eu fiz alguns investimentos comprando algumas argolas, porque fazer uma barra com ela, pelo fator da instabilidade, porque ela já não é presa, né, como uma barra tradicional, que você se puxa, já traz um desafio, já traz um estímulo de instabilização maior, somado à expressão da força, uma paralela da mesma maneira, né? A gente já tem um acionamento muito maior do core, muito maior dos músculos que estabilizam. E assim, isso é só para citar no tocante assim, a uma periodização e acessórios pautando numa construção de força.
uma capacidade do indivíduo treinar com o seu próprio peso. Vamos falar um pouco de membros inferiores. Como treinar com o seu próprio peso e fazer alguns exercícios de membros inferiores, para alguns é bem desafiador, né? Porque a pessoa ela ainda precisa aprender a fazer o movimento, a biomecânica correta de coluna vertebral, a angulação de quadril, fazendo um movimento bem sinérgico com os joelhos, né? Se ela tiver falta de flexibilidade, vai compensar isso em algum ponto da cadeia posterior, seja ali na panturrilha, no tornozelo, nos isquiotibiais, no glúteo, na lombar. Então a gente vai trabalhando aos poucos. Agora, acessórios que eu uso para trabalhar membros inferiores que tem me ajudado muito, né? Porque assim, eu vou dar aqui mais ou menos a minha linha de treinamento semanal e que eu vou variando isso no decorrer do mês. Eu escolho um dia da semana para treinar com 2 tipos de acessórios, basicamente. Então, eu escolho uma bola, por exemplo, né, de pilates, e vou fazer todo um trabalho voltado nela para abdômen, um pouco para membros inferiores, né, um pouco... Aí eu trabalho com outro acessório, por exemplo, com um colete de pesos que eu adquiri, e eu vou tentando desenvolver alguns treinos onde eu posso associar esses 2 acessórios. No próximo treino, eu já deixo de lado esses 2 acessórios e vou trabalhar outros 2 acessórios. Por exemplo, elástico com as fitas de suspensão. No terceiro já fica treino diretamente relacionado à variabilidade já, né? No princípio já ativa. Mas tem semanas em que eu treino com a fita de suspensão todos os dias. Por quê? Porque aí eu faço a divisão muscular. Então, num dia eu treino toda a cadeia anterior do corpo com a fita, né? Depois, no treino seguinte, eu treino toda a cadeia posterior. No terceiro treino, eu finalizo, né? Fazendo um full body, ou seja, um corpo com todos os grupos musculares no mesmo dia, altercalando com uma corda, com uma corridinha ali para desenvolver mais um pouquinho de capacidade cardiorrespiratória. Isso a gente vai colocando, a gente vai inserindo ali as coisinhas ali, igual quando você está cozinhando, né? Você vai encontrando as coisas perdidas na geladeira. Uma receitinha ali, né? Tem lá um pedacinho de cenoura, você pica ela e joga. Você tem mais ali você vai fazendo vai misturando, vai sentindo ali o tempero, o sabor e vai saindo lá, entendeu? Rapaz, muito oportuno, né? A parte dos materiais que eu gosto muito de proporcionar o treino de força, né? Tô até dando uma detonada no carango lá. E assim, eu tenho 40 quilos em pesos, né? Para colocar em barras e uns 7, 8 quilos para trabalhar em halteres livres. Então, acho importante o fortalecimento, que é a maneira mais simples, que na verdade foi os primórdios da musculação, do treinamento de força. Então, para a gente adaptar isso aí, para mim foi bem fácil gastar um pouco do recurso desse investimento nessas anilhas, nessas barras, e fazer trabalhos que muitos estavam negligenciando, né? Mas muitos dos meus alunos já faziam, que era o levantamento terra, que até tem um vídeo no canal, professor Hamilton, vocês podem ir lá para ver, remadas, né? Até as unilaterais, os agachamentos, afundos e passadas. Isso, o básico que vai fazer o fortalecimento, que são exercícios que são consagrados mundialmente, de tantos anos, que são usados por qualquer tipo de atleta e tem todo esse tipo de benefício. Então, falando Thiago, em benefício, professor... eu acho que a gente precisa fazer um dia uma parte prática, né? Bem... uma prática mesmo, né? E fazer como se fosse uma clínica, um workshop. Uma sessão, né? Para poder passar para a galera, assim. Porque é difícil eu falar, às vezes, de um exercício, por exemplo. É mais fácil você ver no meu Instagram, porque, assim, eu não posto a aula toda. É muito difícil eu postar, às vezes, a aula toda. Essa sexta-feira, ontem, eu acabei postando os vídeos de toda uma sessão, né? Todos os exercícios de uma aluna, que deu mais ou menos 10 exercícios, faltou eu colocar um, e que eu consegui fazer 10 exercícios diferentes em 45 minutos, né?
Mas é porque ela também já é treinada, ela já treina comigo há uns 2 anos, então ela tá no nível de eu peço para ela fazer e ela executa. Quando Ele tá já nesse sabe nível, execução, já. você sabe que é uma maravilha, né? Você só É, elabora, pensa, muda alguma coisa ali, pede para fazer, faz, agora vamos aqui, vai e faz, e fica, a aula assim é muito boa, entendeu? Então, tem aulas que às vezes são 3 exercícios e só, porque a pessoa precisa desenvolver, tem dificuldade, a gente tem que ficar igual o pai e a mãe lá, não, vai terminar de comer essa salada aí, não vai sair da mesa, se não... Tem hora que a aquele gente tem que fazer apoio isso. técnico mesmo, né? É verdade, até fica essa dica, né? Quando você está apresentando novos instrumentos, novos acessórios para o seu aluno, você precisa de tal tom. Você precisa. Só que se você não treinar, ou seja, se você não passar pelo processo do treinamento, vai ser muito difícil você falar numa linguagem que o seu aluno vai entender e vai comprar a ideia. Então, assim. Com certeza. Com certeza. Tem que vai o treino em casa que hoje a gente vende para as pessoas é o treino em casa que eu tenho que fazer, que eu tenho que É o usar a reflexo. compresa. Igual você, né? Chegou, você já pensou antes de mim até, né? Eu fui pensar no meu próprio treino depois que eu ainda estava frequentando a academia, meio naquele modo Aham. offline, né? Não tinha um acesso ainda. Mas passando os períodos eu não consegui ter mais acesso à academia. Eu falei, não, eu tenho que comprar alguma coisa para mim treinar também, né? E com relação, Milton, vamos falar um pouquinho do retorno dos alunos, né? Não só na parte os resultados para ele e os resultados profissionais também que a gente já está colhendo. O resultado que os seus alunos estão falando que eles estão gostando mais, a perspectiva desse tipo de atendimento, né, é ficar só por agora, é acabar. A gente já falou um pouquinho isso no começo da live, mas vamos tentar entrar nesse mérito agora, porque, assim, para mim, é uma realidade que se alterou de maneira praticamente definitiva. Então, muito do que a gente conhecia como tipo de treinamento e ambiente, hoje, como fomos empurrados para essa dinâmica, tem muitos alunos, por exemplo, os meus, que já está 50% que vão querer fazer na academia ainda, mas vão continuar um pouquinho fora. E já tem os outros 50% só querem fora. Não vão retornar mais para o ambiente da academia. E para você, assim, e o resultado também, estão gostando muito da prática, resultados assim estéticos mesmo, físicos, emocionais, todo esse tipo de resultado que a gente sempre trabalhou, com a melhoria do bem-estar, que agora eu estou sentindo que as pessoas que sobreviveram, né, a primeira leva que parou de treinar por causa do medo da pandemia, já estão colhendo os frutos que são muito permanentes, né? E para você, Hamilton, como você vê a situação e como está sendo os seus clientes, né? Qual que é o feedback que eles estão dando para você? Olha, eu vou falar aqui para você que eu tenho alunos que têm deixado isso realmente nas minhas mãos. Eu vou decidir se a gente vai voltar na academia ou não. Eu tenho isso per fase, eu acredito, uns 30%. Eu tenho outros 30% que devem voltar na academia porque gostam do ambiente, gostam dos aparelhos, né? E eu não julgo porque eu gostaria muito de poder voltar a treinar na academia. É sério, pô, tem alguns, a gente sabe que a academia tem o seu valor, tem algumas Toma, com certeza. né, tem alguns exercícios, tem algumas técnicas de treino que você só consegue realizar naquele ambiente. Então eu tenho aí 30% e eu me incluo nesses 30% que devem ainda voltar para a academia, não sei se com a mesma regularidade, e eu tenho outros aí 40% que devem permanecer agora fixos treinando ao ar livre, porque, na verdade, esses 40% eu ouso dizer que vão se somar aqueles 30% iniciais que estão deixando já nas minhas mãos, porque gostaram muito. Eles têm, ou seja, então, quase 70% tem gostado muito da experiência de treinar ao ar livre, independente se são 6 da manhã ou 10 da manhã, como eu já atendi, assim, na verdade eu atendo até
meio-dia até 1 hora, mas aí já num ambiente assim mais arejado, de sombra, né? Isso, mas no parque, ao ar livre, assim, olha, tem sido... E à noite também tem sido muito agradável, porque a gente acaba explorando os lugares, né? Então a gente, na academia, se perde muito tempo conversando, o aluno às vezes se socializando ali, e o trabalho, querendo ou não, ele vai ficando mais mecânico também, tanto para o professor como para o aluno. Então, hoje, com a questão do deslocamento, a minha aula ela se dá em 45 minutos, né? Então, ela é mais dinâmico, não tem outro aluno para conversar, para dispersar, é foco total ali no aluno. Então, é puxando o treino mesmo, né? Então, assim, enquanto antigamente ele estava ali descansando, ia beber água, encontrava uma pessoa, ficava conversando 1 minuto, 2 minutos e tal, agora não tem isso. Então, isso tem sido muito positivo também, porque, vamos lá, todo professor, todo personal trainer, a satisfação dele não é só o dinheiro entrar no bolso. A satisfação é o aluno apresentar resultado, o aluno ele desenvolver. Você vê que o brilho no olhar do aluno de que ele está melhorando, ele começa a criar um sentimento assim de gratidão, de confiança, que vai se externando num relacionamento sólido com você. Esse é o verdadeiro esse é o verdadeiro pagamento para o professor, né? Então, assim, eu tenho experimentado nesses dias excelentes resultados com os alunos. Assim, uma delas que eu quero citar aqui, ela tem treinado com aquele colete de peso. Eu comprei 3, né? Comprei de 5, 10 e de 15 quilos. E nós temos treinado com uma certa frequência com ele. E um dia que nós tiramos esse colete, ela foi fazer uma elevação num degrau. Cara, nós ficamos impressionados, porque ela subiu num degrau que era inimaginável antes. Ela estava meio distraída, né? Eu falei, ó, sobe nesse Saiu naturalmente, né? Não, ela estava meio distraída, porque 7 da manhã, né? Aí, eu falei, sobe nesse degrau aí, vamos ver. Rapaz, ela subiu assim que até foi pra frente, né? De tanta força natural que saiu ali, que ela até falou, nossa, olha, você viu o que eu acabei de fazer? Pois é, foi até um vídeo que eu postei um tempo atrás. Então, assim, tô muito feliz. Profissionalmente falando, eu tô muito feliz com essas adaptações que a gente está fazendo, né? Todo investimento que eu fiz em equipamento, todo investimento que eu fiz já seria totalmente válido, porque eu usufruo dos equipamentos, eu usufruo dos treinos, eu me mantenho ainda assim animado e treinado nesse período. Então, assim, o reflexo disso nos alunos tem acontecido e eu fico feliz por isso. E graças a Deus a gente tem, assim, eu tenho trabalhado tanto quanto antes, né? É óbvio que agora eu tenho um pouco mais de gastos por causa do deslocamento. A gente agora é personal Uber. Personal Uber? Se personal brincar, nômade agora, né? Se eu botar lá no aplicativo... Uma realidade que a gente sempre buscou ter um ponto fixo, né, para atender, para receber nossos clientes, né? Até onde eu estava atendendo, estava muito feliz de poder desfrutar do ambiente da academia, né? Da Bodytech, que a gente estava prestando um serviço lá, que estava crescendo, estava muito legal. Mas, infelizmente, fatores alheios à nossa vontade nos jogaram para essa nova realidade e também, né, explorar mais outros fatores, né, que o profissional tem que ter, que é o comprometimento total com sua profissão, que estamos vendo que os alunos vão dar esse retorno positivo, você vai conseguir gerar resultados e você vai ficar satisfeito com o que você vai proporcionar a eles também, né? Todo o nosso planejamento, né, de carreira tem que passar por essas adaptações hoje, né? Então, o mercado se transformou e o que eu sugiro para os novos profissionais é que façam mais intercâmbios de conhecimento, que hoje a internet, graças a Deus,
ela proporciona muito, né? Eu consigo ver praticamente o dia inteiro do Hamilton. Eu consigo ver professores de São Ó, Paulo, só o que eu gosto. professores, só praticamente o que está lá, né? O que está lá eu consigo ver. Ah, A brincadeira. gente vai, assim, não pode falar que não copia, mas a gente pensa diferente quando a gente vê o trabalho de outra pessoa, né? E a gente olha hoje, por exemplo, eu falo no meu caso, não só com aquele olhar crítico, procurando os defeitos. Eu olho com aquele olhar de aprendizagem, né? De aluno mesmo. Ó, vamos ver o que ele está fazendo, vamos ajudar a construir um trabalho diferente, vamos ver o trabalho do Hamilton, vamos ver o trabalho da Fernanda, vamos ver o trabalho da Fabi, do professor Gildo, vamos ver o trabalho de quem está atuando, que está melhorando, que está fazendo a nossa área mudar, está fazendo a nossa área crescer, né? Então estamos contribuindo, né? O próprio desejo de fazer essas lives, trocar essas ideias com vários profissionais diferentes, que eu já tive a oportunidade de estar aqui me aproximando. Então, é isso que vai fazer a nossa área se desenvolver cada vez mais e ajudar a sociedade, né, nesse momento e mostrar sua relevância. Que isso aí que eu acho que é muito importante. Ô, Pode Thiago, continuar aí, vou finalizar aqui, arrematar essa parte dos acessórios, como você perguntou, mas falando daquilo que eu inicialmente apresentei, que é você construir a sua periodização. Não foca, às vezes, só no acessório, foca no que você deseja desenvolver no seu aluno, sabe? Se o seu aluno entender, ele sentir que você já programou para ele um ano inteiro de treino, um desenvolvimento muscular em diferentes grupos musculares, que você, sabe, ele vai sentir cuidado. Esse sentimento é muito forte, porque e isso vai te motivar mês a mês a você fazer investimentos em novos equipamentos, você comprar uma caneleira a mais pensando que isso vai agregar uma resistência maior no treino do seu aluno e ele vai gostar. Um colete um colete não é barato, mas você sabe que o resultado, a experiência do treino dele vai ser, sabe, vai ser diferente. Eu creio assim que nessa hora existem aqueles que podem assim se verem limitados financeiramente, e isso realmente é muito difícil, mas você pode fazer excelentes treinos sem acessório nenhum, mas é muito importante que você treine dessa maneira, porque quando você passa pela experiência de recursos limitados, vai ser mais fácil você repassar a experiência sua. Se você sentiu o treino que foi bom, foi top, vai ser mais fácil você passar isso para o seu aluno. E isso vai, com certeza, atrair outros alunos, pode ter certeza. À medida que você for começando a ver os recursos, o recurso financeiro entrando, invista. Hoje, basicamente, eu tenho muita alegria e muito prazer em investir em novos equipamentos. Às vezes, eu compro coisa que nem eu vou usar. Mas eu sei que para um aluno que vai usar e ele vai gostar, a experiência dele vai ser diferente, isso já me satisfaz. Ainda que, assim, é um investimento, a gente sabe, 80, 100, 200 reais. Eu agora estou fazendo um investimento de 300 no equipamento, mas eu sei que, assim, se 2 alunos se beneficiarem e gerarem a experiência de treinamento que eu sei que ela é única, né? Que a gente tem, cara, a gente tem uma ferramenta na mão da experiência de treinamento, a endorfina, a serotonina que o exercício promove, fora todos os outros aspectos de controle de estresse, né? Que a gente está tão agora envolvido, mergulhado nesse cenário. Então a gente tem uma ferramenta muito poderosa. Então, assim, o profissional precisa acreditar no treinamento, ele mesmo precisa treinar, ele precisa investir o tempo dele treinando e os recursos dele em equipamentos, mas assim, acessório por acessório não vai fazer o trabalho sozinho, você precisa planejar. Você precisa, no período de resistência muscular localizada, ter elásticos de diferentes tensões para fazer altas repetições com aquele aluno. Você precisa ter, no período de força, elásticos mais resistentes para auxiliar ele a fazer uma barra fixa
ou se ele já está no nível que realiza a barra fixa, ou a aluna sabe fazer um afundo, já, né, compra um colete, compra barra, compra anilha, coloca caneleira, enfim, faça esses investimentos na vida dos seus alunos, que esse cara não tem nem bolsa de valores que dá esse retorno para você. Porque a experiência que você vai fazer semanalmente, diariamente na vida dele, traz um retorno, assim, ele fala de você quando você nem está por perto, quando você às vezes está na sua casa e às vezes ele está falando, às vezes um vídeo de treino, vamos lá, a gente precisa usar mais as nossas ferramentas digitais. Eu sou um velho nisso, confesso, eu sou muito devagar, assim, às vezes, agora que eu faço um esforço para filmar, porque eu sei que isso é importante, porque uma para ser didático para outras pessoas e para compartilhar, mas a outra também para dividir a experiência que o aluno tem, para ela dividir com uma outra pessoa. Então, assim, isso é o valor que é a coisa mais prazerosa, que não se paga, entende? Essa experiência, esse valor que você vai criando, por isso que vale a pena investir, vale a pena você treinar. E o prazer que você adquirir treinando, é só você transferir isso. Não é difícil. Se você tem prazer no seu treino... Olha só, se você tem prazer no seu treino, se você se motiva na hora que você vai treinar com o treino que você construiu para você, meu amigo, não Fica tem mais fácil passar, né? Você vai encontrar uma dúzia de loucos aí que também vão ficar tão ligados e curtirão o seu treino quanto você. Pode ter certeza. Excelente, professor. E também tem as metodologias, né, já consagradas, né? Por exemplo, o treinamento intervalado de alta intensidade, os próprios protocolos de Tabata, que você pode colocar junto na metodologia que você tiver, né? Então, a gente está seguindo por esses caminhos para pegar a juntar. Você falou que vamos fazer os treinos, né? Que para o profissional, isso é investir tempo de estudo, né? Fazer seu treinamento para poder passar, criar sua metodologia, buscar referência científica, estudar, estar lendo, conversando com os professores, isso vai construir que o professor tenha mais ferramentas para ajudar os alunos, né? Vamos chegando... O que o Gildo falou sobre teoria biomecânica, olha, eu falo para você que, na minha experiência, eu posso dizer que 30% a 40% realmente é tempo de estudo. É você entender da biomecânica aplicada ao movimento e ao exercício, né? É você saber estimular aquele músculo sem o aparelho que isola o músculo, mas você conseguir produzir o mesmo efeito com um elástico, com um peso livre, com uma fita. Mas 60%, talvez até mais, 70% é suor. Ou seja, é o professor suando a camisa literalmente em cima do que ele estudou, do que ele apreendeu nos cursos. Eu vou te dar um dado aqui que eu acabei de receber. Você sabe qual é a porcentagem de pessoas que não mudam as suas realidades quando fazem qualquer tipo de curso, seminário, seja de educação física, seja de treinamento de alta intensidade, seja de culinária, seja de qualquer tipo de curso, seminário? Você sabe qual que é a porcentagem das pessoas que não mudam a sua realidade depois delas? De terem feito? Quantos? 94%. Quantos que não... Nossa, que não usam nada. Nada. Não, usam, mas não mudam a realidade. 6% são aquelas que empregam o que aprenderam e essas sim colhem e mudam a sua realidade, ou seja, realmente colheram o investimento que fizeram. E eu posso falar aqui para você, eu tenho inúmeros colegas que já estiveram comigo em diversos cursos, mas eu nunca vi eles fazendo na prática aquilo que no curso foi ministrado. Isso já é um contraponto, né, bem complicado, né? A própria realidade hoje exige que você mude. Então, os 94%, né, que às vezes
buscam, aprendem, tentam e vão atrás, tem que colocar, fazer uma transferência, que esse, na verdade, é o verdadeiro conhecimento, né? Você absorver uma ideia, transformá-la no seu interior, transformá-la no seu interior e depois jogar para a sua realidade, para a sua prática. Ultimamente, eu estou sendo forçado a fazer isso, mas para mim sempre foi uma coisa meio que natural, né? Sempre você vai buscar uma informação, se você não... e ela sempre pode ser transformada, porque isso é a ciência, né? E muitas pessoas que são fora da nossa área, às vezes não pensam que a gente investe tanto tempo nessa parte, né? De adquirir conteúdos, de processo de aprendizagem, de estudar, de ver vídeos, de ler livros, de escutar podcasts. Então, toda essa parte interfere no que nós vamos fazer a partir de segunda-feira, tem que interferir. Senão será tempo gasto mesmo, né? Então, professor Hamilton, estamos chegando no final aqui da nossa live. Queria agradecer você por mais uma vez prestar tempo aqui. Sempre sensacional estar trocando uma ideia com você. E vamos fazer já uma programação para a gente fazer um evento assim mais prático, né? Vamos ver, achar um formato, que seja ao vivo, ou seja em vídeo, falando alguma coisa assim. Então já vamos deixar esse convite em aberto, né? E agradecer você, e sempre que quiser assim, estar trocando ideias, tá aqui no nosso espaço aqui do Instagram, a gente já sempre vai estar trocando essa ideia, sempre de maneira positiva. Maravilha. Eu até queria sugerir aqui, ó, próxima... não sei se formato de live ou se nós vamos fazer produzir um material, né, para depois, mas a gente podia elencar aí 5 exercícios de membros inferiores, 5 exercícios de superiores, né? Você pode fazer uma enquete, né, se você quer exercícios que focalizam o glúteo, a bananinha, se você quer exercícios que isolam o quadríceps, e a gente monta esse material, a gente monta esse treino, a gente monta essa videoaula, não sei, a gente pode pensar depois, e vai ser o maior prazer poder ajudar. Eu não sei todas as coisas, mas aquilo que eu sei, aquilo que eu tenho utilizado principalmente, eu vou ter muita alegria em explicar e compartilhar, e também eu estou aberto para somar, né, para que acrescentem aí na minha caixa de ferramentas, né? Ela tem que estar sempre aberta. O principal, assim, que eu queria deixar, principalmente para os nossos colegas, olha, é muito difícil falar, porque a nossa categoria foi muito mal vista nesse tempo. Nós estivemos colocados numa classe, numa categoria de só estética, não essenciais, quando nós sabemos que, na verdade, o nosso papel e o valor do nosso trabalho, ele é muito maior do que isso, né? Então, mas eu creio que esse é um tempo para nós de ajuntar ovos. O que é isso? Ajuntar ovos é aquele momento em que a galinha ela vai juntar para dentro do seu ninho aqueles que são seus, ou seja, você tem que juntar os seus conhecimentos, você tem que agora nesse momento olhar para si, se preparar para quando o mercado reabrir, mas enquanto isso não acontece, você precisa se manter são, manter o seu machado afiado, treinando. Isso que eu estou falando é a mais pura verdade. Naqueles períodos, se lembra daquelas 2 semanas em que ficou tudo fechado? Essas foram as mais complicadas, primeiras semanas, né? De incertezas. Nossa, eu lembro que eu saí numa quarta-feira, cara, e eu fui, assim, andar no Parque das Águas e tava vazio, parecia domingo. Não tinha carro, não tinha gente, e aquilo me bateu uma sensação de... Caramba, será que já é o apocalipse, né? Professor, vou ter que te cortar, porque agora já apareceu o encerramento aqui do Instagram.
agradecendo você mais uma vez, agradecendo para todos que ficaram aqui até o final. Deixar esse material aqui salvo no IGVT e para próximas plataformas. Obrigado a todo mundo, até a próxima Obrigado, live. galera. E valeu, galera.